Eu sou Eduardo. Eu sou a Thalita. E junto nós somos o Fala Aprendiz. Hoje nós estamos aqui com o professor Gabriel. Então, professor Gabriel, a gente queria entender um pouco de como foi sua trajetória para você chegar até aqui. Eu sempre brinco em sala de aula que tudo que teve de ilícito na vida eu já trabalhei. Né? Eu comecei com 14 anos vendendo sapato numa loja na praia, onde eu morava. Depois vendi roupa, passei pelo serviço público, eu trabalhei em banco, estagiei, fui assistente, fui gerente, fui para uma empresa de treinamentos, passei por uma imobiliária, passei por construtora, passei por bancos, tanto o Banrisul quanto o Sicredi, então eu fiz uma trajetória longa, né? E estava recentemente na prefeitura em Alvorada, na Secretaria de Educação, e depois disso, nesse meio tempo, eu tive uma experiência na docência num colégio em Alvorada, numa escola particular, e depois disso eu tive a oportunidade de começar no Senac, que é onde eu estou hoje. Já vai fazer efetivo uns 3, 4 meses, mas eu tenho desde 2023, eu venho com algumas trajetórias pausadas lá dentro. E o senhor acha que quando o senhor começou a trabalhar, o que as pessoas mais viam, assim? Tipo, a gente vê o Gabriel que ele é um bom funcionário por conta disso, ou ele é um mau funcionário por conta disso. Eu sei que quando a gente começa muito cedo, a gente aprende muito com o longo da vida, no caso, do trabalho, Sim. assim. Como o senhor começou muito cedo, provavelmente o senhor errou bastante também, né? Porque Sim. a gente aprende com o trabalho. O meu maior desafio em todos os trabalhos que eu tive sempre foi a minha idade. Porque não passa respeito, de uma certa forma as pessoas não confiam em jovens, mas a minha única qualidade, que eu sempre fui reconhecido por isso, é que eu nunca tive medo de trabalhar. Então, todos os desafios que tinha, baixava a cabeça e vamos resolver, vamos formar equipe, vamos pro jogo, vamos resolver e vamos ganhar o jogo. Eu nunca me dei a opção de perder, né? Então, a confiança que a gente tem na gente é necessária. Claro que a gente tem que entender os nossos limites também, e que isso não se torne soberba, mas a confiança e saber que tem como e que a gente tem condições de conseguir vencer as tarefas, os desafios, foi o que sempre fui reconhecido em todos os lugares que eu passei. Principalmente eu sempre trago, quando eu falo nessa questão da confiança e da certeza, no Sicredi, que foi o banco que eu tive como gerente, entrei como estagiário, em 4 meses eu fui efetivado como assistente, né? E geralmente eles esperam os 2 anos do estágio encerrar para depois efetivar, e em 6 meses eu era gerente. Porque eu nunca tive medo de trabalhar, então surgiam novos desafios, bora, vamos lá. Tá, e se não der certo? Se não tem não dar certo, vamos fazer dar certo. Eu tinha 2 amigas minhas que me acompanhavam muito nessa transição para gerência, e elas disseram assim, tá, e tu vai aceitar ser gerente, e se não der certo, o que tu vai fazer? Eu disse, não tem opção de não dar certo. Ela disse, se não der certo, sabe que tu tá na rua, né? E eu disse, tudo bem, não tem chance de não dar certo, vai dar. E fui lá e fiz acontecer, fiz dar certo. E eu nunca tive medo disso. E eu acho que uma das características que mais marcaram de toda a minha trajetória é exatamente essa. Tem trabalho novo, tem que fazer, vamos fazer. Vamos aprender, se eu não sei, vamos aprender, vamos achar quem sabe e vamos resolver, vamos fazer acontecer. E isso até hoje em sala de aula é assim para mim também, né? Eu não sou professor de formação, eu sou formado em administração, recentemente concluí uma pós-graduação na área da educação e hoje eu curso Direito na metade do curso. E a docência, ela não nasceu em mim, mas ela me despertou algo e eu disse não. Então eu vou aprender a fazer isso aqui e eu vou conseguir e vou botar como objetivo e vou atrás. E aí estou aqui hoje. E a gente queria saber também como é para o senhor preparar os jovens para o mercado de trabalho. Porque é a primeira experiência deles, né? Eles veem... O que eles têm parecido com o curso é a escola, né? Que lá é um ambiente, mas aí o curso é parecido, mas não é igual. Como é pro senhor, assim, como professor, né? Ter essa responsabilidade de trabalhar os jovens para o mercado de trabalho. Sabe que o que me despertou na docência, o que me deixa feliz com a docência é o poder de transformação que a educação tem, né? Então, eu sei que a educação básica ela é necessária e é muito importante, mas eu gosto muito da educação profissional porque a gente prepara os alunos, os jovens, para 2 partes da vida. Tanto para a parte teórica, que vocês têm bastante durante o curso de conteúdo, em relação principalmente à profissão de vocês, que vocês estão naquele momento, mas a gente também tem unidades que são voltadas à vida pessoal de vocês. E aí a gente fala em educação financeira, a gente fala em desenvolvimento socioemocional, em diversas outras situações que vocês do dia a dia. E eu sempre digo, eu adoro começar uma turma do zero e ir até o final com ela. Porque talvez vocês, alunos, não consigam enxergar o tamanho que vocês entraram aqui e o tamanho que vocês saem agora no final do curso. Para mim é muito gratificante
A docência, nada é melhor nela do que ver o crescimento que os nossos alunos têm, que os nossos jovens têm. E a aprendizagem me permite muito isso. Porque geralmente a gente tem turmas de 14 a 18 anos, né? Alguns são raros os que têm mais do que 18, mas a maioria é a primeira experiência. E não tem nada mais gratificante que ver vocês aprendendo, vocês errando, vocês reclamando, vocês evoluindo, vocês dizendo, isso aqui deu certo, isso aqui aconteceu lá. Isso aqui eu vi acontecer. Então, para nós é isso, a nossa missão aqui dentro, principalmente na aprendizagem, é essa, é ver vocês errando, ver vocês crescendo, ver vocês aprendendo e no final saindo de um tamanho que vocês não têm ideia. E que se vocês conseguissem se enxergar como vocês entraram e como vocês saíram, vocês iam ver a diferença que isso dá. Como é essa questão do desapego com os alunos? Ver esse crescimento desde o início, né? E depois sair de outro jeito e ter que largar eles pro mundo, falando assim. Eu sou um cara que sou muito racional para algumas coisas e tem umas que o emocional pega e não tem o que fazer, né? Sou péssimo com despedidas, mas eu fico feliz e eu sempre digo desde o início para todos os alunos que começam, eu só aceito perder aluno para uma oportunidade melhor de trabalho, não porque ele desistiu, né? E o que me deixa mais feliz é saber que vocês estão indo. Eu encontro alunos até hoje na rua que me cumprimentam, me encontram, que dizem como é que estão e falam como estão bem na vida. E para nós o que vale é isso. A gente sabe que a vida é feita de ciclos. O de vocês também encerra, assim como todos que começam vão encerrar. E talvez o meu um dia encerre aqui também, nessa jornada da docência. Porque é normal, a vida é feita de ciclos. Mas saber que eu fiz parte desse ciclo e que esse ciclo transformou a vida, deixa o coração quentinho quando a gente fala em relação à despedida e encerra o ciclo, né, e vamos pro mundo. Passarinho cresce e tem que voar mesmo, não pode ficar parado, senão não cumpre a missão. E o senhor disse que o senhor já trabalhou com outras coisas, né? E eu queria saber também como que isso impacta para o senhor ser professor hoje e trazer essa vivência de ter trabalhado desde os 14, ter sofrido um pouco, talvez, e trazer essa vivência para a profissão de professor. Tem 3 profissões, e aí quando a gente fala na aprendizagem, para mim são as que mais impactaram, tá? Eu trabalhei como vendedor, né? Tanto de sapato, de roupa, de treinamento, né? Então isso, e no banco a gente também vendia muito, então eu trabalhei muito com vendas, trabalhei muito com negociação, que eu acho que é um ponto que é muito importante, principalmente para ajudar os alunos a desenvolver a questão de postura e de fala, de oratória, né? Porque é um dos maiores desafios que os alunos têm. Junto no banco eu aprendi então muito sobre mercado financeiro, então isso também traz uma base para dentro da sala de aula. Quando trabalhei com treinamentos, eu trabalhei com programação neurolinguística, trabalhei também com hipnose, então eu desenvolvi algumas técnicas e aprendi técnicas para ajudar a desenvolver os alunos. Isso auxilia muito no controle, tanto de turma, quanto ajudar os alunos a se desenvolver. E o quarto, eu acho que o serviço público me trouxe muito sobre legislação. E dentro da aprendizagem a gente tem bastante. Então é como vocês fazem o projeto integrador, vocês juntam todas as unidades curriculares para fazer o final. Eu vejo como se todos os meus trabalhos contribuíssem um pouco, cada um de uma forma, para que pudesse ajudar na formação de vocês aqui dentro. Muito legal. E agora eu queria que o senhor deixasse um último recado para os jovens que estão ingressando no mercado de trabalho agora. Pode olhar diretamente para a câmera e ser livre. Ser livre, então tá. Queiram trabalhar, queiram se qualificar e queiram fazer a diferença, não na vida da empresa de vocês, porque a empresa que vocês estiverem é consequência. Vocês vão participar de um time, vocês vão estar juntos, vão agregar e principalmente procurem empresas que a missão casa. Não fiquem em empresas que não façam sentido para vocês. Mas acima de tudo, queiram fazer diferente, queiram ser mais, porque o mais que vocês fazem hoje é o mais que vai transformar a vida de vocês. Se vocês querem lá na frente ter algo, não só questão financeira e material, mas se vocês querem ter reconhecimento, se vocês querem ter um crescimento maior na vida profissional de vocês e também na pessoal, queiram mais. Nunca parem. O ensino, a educação, o aprendizado, ele não pode parar. Digo isso com alguém que se formou com 20 anos em administração, depois disso de um tempo fez pós-graduação e hoje cursa um outro curso, que é o direito e que é a minha paixão. Né? Não parem, vão à luta do que vocês querem, vocês são jovens, têm tempo, vão começar no mercado de trabalho, queiram fazer mais e queiram ser a diferença na vida de vocês mesmos.
Além das entrevistas feitas externamente, decidimos sair na rua para conhecer melhor a trajetória da vida de outras pessoas no mundo de trabalho. Acompanha aí. Bom dia, nós somos do Senac e a gente tá aqui hoje com a Ana e com a Carla, que são as gestoras da São João, Alvorada 1, e a gente vai falar sobre um pouco sobre o mercado de trabalho e como foi a carreira de trabalho de vocês até aqui. A primeira pergunta que a gente tem é como você chegou até aqui? Como você conseguiu? Como foi seu primeiro emprego? Como foi sua história de vida? Bom, muito bom dia. Minha história de vida é qual pela São João. Sou formada em pedagogia. Na época eu tinha uma loja de confecção e tinha encerrado aquele ciclo, né? E tinha um conhecido dentro da rede, que eu tinha sido professora da filha dele, e ele me viu passando na frente da loja e me chamou. Perguntou se eu não queria trabalhar com ele. Tinha uma vaga de operador financeiro. Eu fiquei bem feliz na hora ali, só que ao mesmo tempo bem nervosa, porque eu nunca tinha trabalhado de carteira assinada, muito menos de operador financeiro, né? Mexia com dinheiro. Fiquei bem nervosa e cheguei em casa contando para minha família. E eu liguei pro meu pai, como de hábito, e meu pai disse, se tu acha que deve encarar, encara. Trabalho é trabalho. Fui lá, encarei, né? Entrei como operador financeiro em 2015. Depois fui para balco farmacista e hoje estou na gestão em 2025. Essa é a minha história. E como você fez para superar essas dificuldades, sobre o medo de ter mexer com dinheiro, como foi a sua primeira experiência com carteira assinada, como você fez para superar isso? O que eu fiz para superar? Eu sempre tentava sempre dar o meu melhor. Sempre sendo proativa, né? Não esperava me pedir para fazer, eu ia lá e fazia, porque eu estava sendo analisado o tempo inteiro, né? Então eu sempre tive comigo, eu tenho que ser proativa, eu tenho que mostrar até onde eu posso chegar. E foi aí que eu consegui e estou até hoje. E pra ti, Ana, como foi a tua história, como foi teu mercado de trabalho, como tu conseguiu chegar até aqui sendo gestora da Alvorada 1? Muito bom dia, né? Meu nome é Ana. Meu mercado de trabalho, eu comecei na verdade, assim, meus pais tiveram comércio muitos anos, né? Eu me criei dentro do comércio, uma casa de carne. A partir dos meus 12 anos, meu pai fazia eu ir todos os domingos para ajudar eles. Não que seja eu no atendimento, mas sim para abrir as sacolas, né? E com isso eu fui aprendendo. Ali daí continuei, terminei meu segundo grau. Aí meu pai disse para mim procurar um emprego fora, né? Fiz a minha carteira de trabalho. Meu primeiro emprego foi na C&A Modas. Fiquei lá durante 6 meses, né? Porque depois segui carreira, fazer faculdade. Como é que foi lá na C&A? Foi difícil, gente. Não é fácil. Mas tudo fui aprendendo. Eu comecei como promotora de cartão C&A, que é aquela pessoa que fica oferecendo os cartões ali. E com o tempo a gente vai pegando a prática. E como eu já tinha uma bagagem de comércio, né, da minha família, foi difícil fazer com que os clientes quisessem fazer o cartão, né? E lá no açougue a gente só vendia, né? O cliente pedia, a gente entregava e vendia. Mas sempre com bom atendimento primeiro ao público, né? Então eu fiquei durante 6 meses, iniciei minha faculdade. Isso foi um acordo com meu pai e com a minha mãe. Na época eles investiram em mim, nos meus estudos. Falaram que com isso eles pagariam minha faculdade, mas eu teria que trabalhar com eles. Então, assim, sempre trabalhei no comércio, fui aprendendo questão de carne, atendimento, balcão. Me formei, sou farmacêutica, né, formada. O meu primeiro dia como farmacêutica numa farmácia foi um terror, porque a gente aprende muito a prática, né. No dia a dia a gente toma um susto, porque os clientes querem saber de tudo, porque eles acham que a gente é uma enciclopédia, um dicionário, que a gente tem que saber de todos os medicamentos. Mas isso foi o dia a dia, foi eu procurar, estudar um pouco mais, entender, que nem a Carla falou, a proatividade, né? Trabalhei durante 8 anos nessa empresa, depois ela foi vendida, eu fiquei mais 2 com outros proprietários. E daí eu conheci a gestora que trabalhava aqui da Alvorada 1, ela estava atrás de farmacêuticos, né? E ela insistiu, ela foi bem persistente comigo, ela foi várias vezes lá na loja querendo me contratar. E eu dizia não, né? Porque tipo, era familiar, a rede é grande. Eu tinha muito medo de trabalhar em rede, vim para São João, no qual esse ano eu fecho 10 anos, né? Iniciei lá na Alvorada 2, inaugurei a loja, fiquei 3 meses como farma. Para mim era tudo muito difícil, porque é diferente de uma farmácia familiar, né? Então, assim, a gente tem processos, a gente tem metas, nós temos... como a Carla falou, a gente é monitorado, então eu sempre fui proativa, eu sempre quis aprender e eu sou uma pessoa que eu sou ligada no 220, eu não paro. Depois de 3 meses, o nosso coordenador veio em loja, me ofertou uma loja nova como
gestora. Fiquei apavorada. Não, como assim? Vou ter que contratar pessoas. E ele, não, tu tem potencial. Deu, com a ajuda da minha outra gestora, ela me ajudou bastante. Então, tudo eu aprendi com a mais do que eu, entendeu? Tipo, essa gestora, ela me ensinou a contratação, me ensinou como é que eram os processos de loja, como é que a gestão, né, tinha que se comportar. Aí abri a Alvorada 3. Fiquei ali durante 11 meses. Aí fizeram a troca, eu vim tirar umas férias aqui num mês e acabei ficando durante 8 anos. Eu já tô nessa filial. Então faz 8 anos que eu tô aqui e todo dia é um aprendizado, né? Todo dia é um aprendizado. No entanto que a empresa, ela investe muito nos colaboradores, né? Agora, semana passada, eu fiquei 7 dias fazendo um treinamento de aperfeiçoamento em Passo Fundo para aperfeiçoar meu cargo, né? A Carla já fez também. Então, assim, eles estão sempre investindo em pessoas, então a gente tem que dar valor a isso, sabe? E tudo cabe a nós querer, entendeu? Não é um sacrifício. Porque todo mundo tem um sonho, um propósito, né? Todo dia, no acordar, em tudo, né? Eu quero comprar uma casa, eu tenho filhos, eu quero... Todo mundo deve ter um sonho, né? Hoje em dia. Então, é isso. Esse é o nosso... Eu acordo todos os dias na intenção que eu tenho um propósito, não só no meu trabalho, mas sempre dou o meu melhor. E a vida, né? Agradecer todos os dias a vida. Eu imagino que para vocês, como vocês entraram no cargo de gestora, deve ter sido um upgrade grande e uma dificuldade grande também, né? Como que vocês enxergam os colaboradores e como vocês se enxergam no cargo de gestora? Por exemplo, assim, a Ana chegou na gestora, como foi o teu primeiro impacto, como tu chegou e quais as dificuldades que vocês acham que tem para ser gestora? O que uma pessoa precisa para ser gestora da Farmácia São João? Olha, o que eu vou te dizer? O que precisa? Muito comprometimento, muita responsabilidade. Cada um é único, né? Isso aí a gente fala muito nas nossas reuniões, né? A Carla não é a mesma coisa que a Ana, a mesma maneira que eu vou falar com a Carla, eu não vou falar com a Ana. E é sobre isso aí, cada um, é único, né? Nós enxergarmos isso daí em cada pessoa, em cada um dos nossos colaboradores. E pra ti, Ana, como é? É que às vezes não é só o cargo, né? Como a Carla falou assim, eu sou cargo de gestor, eu vou ser superior. Não, a gente tá aqui para treinar, monitorar, né? Aprender juntos. Então, o que eu posso dizer assim? Foi difícil. Para mim, foi difícil lá no início, foi muito difícil. Hoje a gente dá risada de algumas coisas, só que, né, é repetição. O básico tem que ser dito toda hora, é repetição. Cargo de gestão é repetição, é treinar, acolher e é tudo isso. Simples assim. Não é simples, né? Mas a gente luta todo dia. Todo dia a gente não tem uma rotina, entende? Todo dia eu adoraria chegar aqui e ter minha rotina na gestão. Mas não é, sabe? É difícil. Trabalhar com pessoas é muito difícil. A gente tem que treinar as pessoas, né? Então é muito difícil. Então a gente também tem que trabalhar o nosso psicológico, o nosso... o básico bem feito e o básico dito todos os dias. E a responsabilidade, né? A gente tem muita responsabilidade. E a gente não vira as costas, entendeu? Então a gente veste a camiseta mesmo. E tenta solucionar o problema. Não causar mais, né? Agora a Thalita vai fazer mais umas perguntinhas pra vocês, tá? Bom dia. Eu queria saber como é que vocês equilibram, como foi no início pra vocês, como é que tem sido agora, vocês equilibrar a vida profissional de vocês com o trabalho, assim. Essa pergunta é difícil. Eu vou falar por mim, tá? Em 9 anos que eu tô na empresa, hoje eu equilibro a minha parte familiar, mas era 100% a empresa. Eu sou muito, sabe, focada, assim, no trabalho e acabava deixando de lado a minha família. Hoje não, hoje eu tento dividir, eu simplesmente saio daqui e eu desligo o botão, descarrego. Claro, a gente tem a responsabilidade, porque às vezes a gente tá em casa, domingo é o nosso único dia de folga, a gente não desliga. Eu e a Carla, eu falo mais com a Carla às vezes no domingo e com a equipe no domingo do que tá junto com a família, entendeu? Mas isso eu tô aprendendo nesse último ano agora, né, neste ano assim, mas não é fácil, é complicado. Porque o cargo de gestão, a gente é responsável por tudo, né? Toda hora, 24 horas. E a gente é monitorado 24 horas. Nós da gestão somos monitorados a qualquer momento e a qualquer hora. Para mim também não é fácil, que nem eu faço as minhas palavras, as palavras da Ana ali, né? Que no início também para mim foi bem complicado, né? Eu também tive uma mudança aí na minha vida totalmente, né? Porque eu não sou daqui, né? Eu sou de Uruguaiana, a minha trajetória começou em Uruguaiana, né? Pode ver,
O sotaque. O meu sotaque diferente. Diferente. Então, te digo que não é fácil, né? Mas hoje eu lido bem melhor do que quando comecei. E eu, tipo assim, ó, quando minha família falava, mãe, tu tá, que eu tenho filhos grandes já, né? Mãe, tu tá almoçando, mãe, entendeu? E às vezes eu dizia, tu tem que entender que eu tenho compromisso. E às vezes não escutava, né? Hoje em dia eu consigo lidar melhor com isso, né? Meu equilíbrio emocional é melhor do que quando eu comecei. E vocês já pensaram em mudar de carreira alguma vez? Se sim, por quê? Carreira, sim, não. Tipo, eu sou farmacêutica, né? Às vezes a gente tem algumas que gostaria de ter outras oportunidades, mas eu tô falando por mim, é porque eu não procuro. Porque todas as vezes eu tenho vontade, sabe? Mas é porque não adianta, se a gente não procurar, a gente não vai trocar. Então, pra mim, tá ótimo, assim, eu gosto do que eu faço, eu gosto do que eu trabalho, gosto da empresa, sabe? E se não gostasse, não estaria bom pra mim, eu já teria saído e tinha procurado alguma outra coisa. Mas eu gosto. Eu também, assim, não pretendo, né? Não pretendo. Eu amo o que eu faço, né? Eu digo sempre às gurias, se eu soubesse, tinha feito farmácia, né? Não tinha feito pedagogia. Tanto é por isso que a primeira assinatura na minha carteira de trabalho foi a São João. Minha primeira e única assinatura ali na minha carteira de trabalho foi a São João. E eu amo tanto o que eu faço e visto tanto a camiseta com a minha parceira, Ana, né? Todo esse tempo que eu entrei na São João, que eu não penso em sair, nem penso em trocar de ramo. Não penso. Isso, muito obrigada pela entrevista de vocês, Nós que pela agradecemos. disponibilização. Agradecemos a todos vocês. E aprendo sucesso, que vocês tenham muito sucesso Tem uma nessa estrela, caminhada. uma estrela que brilha em cada um de vocês. Vocês são o nosso Só futuro. pra brincar. Vocês são o nosso futuro. Sucesso para cada um de vocês. Fala aí, assim como eu, você também se emocionou? Então bora pro próximo episódio, porque tem muita trajetória no mundo de trabalho pra você conhecer. Eu sou a Fernanda. Eu sou a Gabi e nós somos o Fala Aprendiz. Hoje nós estamos com dois dos nossos jovens da nossa turma 2117 participando do projeto Integrador. Estamos aqui com a Brenda e com o Eduardo e a nossa primeira pergunta vai para o Eduardo. Eduardo, qual área você trabalha e como você conseguiu essa vaga? Bom, atualmente trabalho na São João e foi por indicação mesmo. Eu tinha uma amiga que trabalhava na São João já, também como jovem aprendiz. E daí ela perguntou se eu queria trabalhar como jovem aprendiz também. E daí quando eu cheguei lá pra fazer atualmente entrevista, né? A mulher falou assim, nem precisa fazer entrevista, pode ser isso aí mesmo. E daí eu fui e fiquei. E você, Brenda? Atualmente eu trabalho numa empresa de atacado e eu fui com a minha mãe entregar currículo porque, tipo, eu tinha 15 anos e eu falei, mãe, quero trabalhar, eu quero um emprego pra pagar minhas coisas, pra ser independente. Aí a gente pegou e entregou currículo em todos os lugares possíveis, o único que me chamou foi o desse. Aí eu fui pro desse. E quais são os maiores desafios no dia a dia no mercado de trabalho para vocês? Eu acho que atualmente é um pouco, como eu trabalho com pessoas, assim, com atendimento ao público, isso é mais complicado mesmo, de às vezes ter uma pessoa que é grossa ou coisa, você tem que saber ficar quieto e dizer bom dia. Mas é sobre isso mesmo. A São João tem um ambiente de trabalho muito bom, assim, com os colegas, então é sobre isso. Acho que é super só essa dificuldade mesmo. E para você, Brenda? Tipo, eu trabalho com atendimento ao público e é, tipo, muito chato tu, tipo, de manhã, assim, tu querer ajudar o cliente e, tipo, tem um preço errado ali e ele, tipo, pai te meteu os cachorros por uma coisa que nem foi tu que fez, entendeu? Mas, tipo assim, tu tem que ter um psicológico bom porque é difícil tu aguentar muita grosseria das pessoas e tanto dos funcionários também. Porque, tipo, muita gente fala bem assim, por que tu tá trabalhando, tu é tão nova, nem precisava estar aqui, tipo, isso desanima, sabe? E também, tipo, tu faz muita coisa ali no mercado, onde tu trabalha, e as pessoas não te reconhecem ali o que tu faz, entendeu? Então, tipo, isso é um grande desafio, principalmente trabalhar com o público. E o que o trabalho representa pra ti hoje, Eduardo? Eu acho que hoje, de um ano pra cá, que é o tempo que eu tô trabalhando, foi uma grande diferença, uma grande mudança, que a gente percebe até da gente mesmo, sabe? Quando a gente tem, assim, o nosso primeiro salário, diz, meu Deus, tô milionário. Mas daí, tipo, eu acho que é sobre isso mesmo, sobre crescer. Pra mim, o trabalho representa crescimento, tanto pessoal como de dinheiro. Eu aprendi muito e ganhei muita maturidade também, trabalhando. Então a gente vai passar a fala agora pra Fernanda.
Então, gente, eu queria saber o que vocês mais gostam e o que vocês menos gostam no trabalho de vocês. O que eu mais gosto... Dinheiro. Eu acho que eu gosto muito de... Ao mesmo tempo que eu não gosto de trabalhar com o público, eu gosto de trabalhar com o público, eu gosto de atender pessoas. E como são mais idosos lá, eu acho que estão... Então eu acho que, tipo, é muito sobre isso. Tipo, tem pessoas que vão ser queridas, assim, tu vai chegar e a pessoa vai querer... Nossa, eu quero ser atendida por ele porque eu sei que ele é legal. E vai ter pessoas que vão te botar o cachorro. Eu acho que essa é a melhor e a pior parte ao mesmo tempo. As palavras dele é minha também. Porque é bem assim mesmo. E vocês acham que hoje, tipo assim, no contexto que a gente tem hoje, o ensino público ele ajuda os jovens de alguma forma a entrar no mercado de trabalho ou não? Eu acredito que não. Por conta que a gente tem uma educação muito precária atualmente. Não atualmente, né? Desde muito tempo que a gente percebe que a educação está cada vez pior. E a gente não tem um apoio, nem tanto financeiramente, quanto, tipo assim, de estudo mesmo. Tipo, que nem a gente tem aulas de economia, quem que tem é uma coisa que, tipo, seria muito importante pra gente ter, só que a gente percebe que, tipo, sabe, a gente não tem nada que, tipo assim, como que tu vai chegar, quando chegar no mercado de trabalho, o que tu vai fazer? Como que tu vai declarar imposto de renda? Porque tudo isso faz parte do trabalho. O trabalho não é só quando tu tá lá na empresa, tu tem que saber o que tu vai fazer pós-trabalho. Então, acho que é muito sobre isso, a gente não tem esse apoio que a gente deveria ter da instituição pública, sabe? Eu acho que os professores tinham que pegar mais, tipo, em respeito às educações na escola. E também a gente tinha que ter mais palestras, sabe? Tipo, ensinando os jovens a se preparar para esse mercado de trabalho, porque não é fácil tu, tipo, simplesmente largar um currículo, entrar na empresa e jogar de cabeça e não saber o que tu vai fazer, entendeu? Tipo, não teve um preparamento antes disso. Eu acho que tinha que ser mais falado isso. Mas eu acho que também a culpa nem é dos professores, que nem a gente teve projeto de vida. Lembra que tinha projeto de vida? Era pra ter esse intuito de trabalhar a gente pra vida. Tem que a educação tá decaindo bastante e que, tipo, os professores tinham que clicar mais nessa tecla, tipo, de ajudar, de preparar o jovem para o mercado de trabalho, porque é muito simples, é muito difícil pegar um currículo, largar lá na empresa e tu não ter nenhum preparo para começar a trabalhar lá. E também, tipo, tá faltando muitas palestras pros jovens sobre o mercado de trabalho, entendeu? É isso que eu acho. E vocês dois, assim, como trabalhadores, como jovens que já estão há um ano aí, né, no mercado de trabalho e começaram, que dica que vocês dão para algum jovem que está iniciando agora? Eu acho que é importante. Eu acho que é importante a gente se especializar também. Tipo, que nem se eu tivesse mais cursos, seria muito mais fácil eu fazer o que eu faço hoje, entendeu? Que não teria tanto trabalho para aprender, que nem se eu tivesse um curso de informática. O sistema da São João é totalmente baseado em informática. E, tipo, tu fica assim, meu Deus, o que tá acontecendo, sabe? Mas eu acho que é, tipo, buscar coisas pra facilitar a tua carreira de trabalho. Lugares melhores, né, às vezes tu consegue. Sim, lugares melhores. Até como o Senac mesmo oferece cursos de graça, né? Então é bem importante a gente ter essa vontade mesmo de querer pra gente conseguir trabalhar no mercado de trabalho, sabe? E tipo assim, vai onde tu acha que tu se encaixa, porque não adianta tu odiar falar com pessoa e querer trabalhar em mercado, atendendo teu público, ou em qualquer lugar que tu atenda pessoas, entendeu? Mas eu acho que é importante também, no começo, tentar. Sabe, tipo, meu primeiro emprego, o que eu vou fazer? Vou começar no mercado? Vou começar no mercado. Vou ver como é que é o mercado. Não gostei. Daí tu sabe que no próximo emprego tu não vai trabalhar no mercado. É criar experiência, criar currículo. Pra quando tu chegar com 20 anos, tu não ser teu primeiro emprego, entendeu? Tu vai ter, 20 anos vai chegar, onde é que você trabalhou? Trabalhei em São João. Vou trabalhar numa farmácia. Então, você balconista em outra farmácia, entendeu? É tudo uma construção. Acho que isso é importante também. Sim. Muito obrigada pela participação de vocês aqui. Obrigado. E aqui nós ficamos e até o próximo episódio. E não pense que acabou por aí. Nossa próxima parada foi na Colombo. Então, acompanha aí. Nós estamos aqui com o Everton e a gente veio te fazer algumas perguntas sobre a tua carreira profissional. Sobre como ela começou, como ela tá hoje e o que tu espera dela. Tudo bem, Everton? Me chamo Vitor. Há quanto tempo você está nessa profissão? Eu trabalho com pessoas, com comércio, né? Há 20 anos. Então, faz bastante tempo que eu comecei como vendedor, depois comecei como gerente faz 10 anos. E qual foi sua primeira experiência de trabalho? É bem importante falar, né? Eu comecei em uma outra empresa, né? Distribuindo, antigamente tinha os livros que a gente chamava de panfleto, né? Então eu distribuía panfletos e um recado que eu sempre deixo, né, para vocês, né? Tudo que se faz na vida alguém tá vendo, né? Nessa primeira oportunidade que eu tive, todos os dias 28, 29, 30, eu distribuía na minha cidade do interior, em General Câmara, né? E eu fazia o trabalho
eu fui contratado para fazer. E aí a gerente dessa outra empresa, ela viu que eu fazia aquele serviço e me convidou para trabalhar como vendedor depois de eu distribuir esses panfletos, né? Muito legal. E teve alguma expectativa que não bateu com a realidade? Não, na verdade, tudo dependia de mim. Eu vi que tudo dependia de mim. Se eu quisesse melhorar o meu diálogo, eu tinha que conversar mais com as pessoas. Se eu quisesse estudar, eu tinha que procurar um curso, uma faculdade. Tudo dependia de mim. A empresa em si, ela vai oferecer aquilo que ela tem para oferecer. E eu que vou buscar ou não buscar de acordo com o que eu espero, né? A empresa em si, ela vai oferecer aquilo que ela tem para oferecer. E eu que vou buscar ou não buscar de acordo com o que eu espero, né? Houve algum momento decisivo que mudou tua trajetória profissional? Na verdade, sim, né? O apoio que eu tive das pessoas que estiveram ao meu lado, né, nesses 20 anos de comércio, né? Sempre foram fundamentais. Minha esposa disse, olha só, tu trabalha como vendedor, tu é um excelente vendedor, só que tu pode buscar algo a mais também. Ela fazia faculdade na época e quem sabe tu começa a estudar também. E eu comecei a estudar, daí me candidatei, eu tenho interesse em crescer na empresa, eu tô buscando conhecimento, tô fazendo faculdade, né? E também gostaria de um crescimento a mais. Aí fui reconhecido pela empresa, disse, não, tu tá fazendo a tua parte, agora a empresa vai seguir adiante com a parte dela. E me deu a oportunidade que eu precisava, né? O que o teu trabalho representa hoje pra tua vida? Na verdade, representa uma mudança de vida, né? Da minha realidade, da onde eu venho, da minha cidade, né? Dificilmente eu cresceria como pessoa, ganharia a remuneração que eu ganho hoje e teria me desenvolvido com informações técnicas, né? Eu conseguiria estudar, conseguiria inúmero de cursos que a empresa ofereceu para mim, né? Então, na minha realidade, de onde eu venho, que eu lembro há 20 anos atrás que eu era entregador de panfletos e hoje tenho uma posição diferente, busco uma oportunidade a mais, né? Foi a empresa que me ofereceu esse crescimento. Né? É isso, muito obrigada pela entrevista. Obrigado. E o recado é, tudo que vocês fazem, alguém tá vendo, tá? Na tua trajetória. Hoje eu trabalho numa empresa tal, tô fazendo um curso, tô fazendo um treinamento. Dentro daquela realidade ali, as pessoas que podem te dar a oportunidade, elas vão lembrar de você. Quando eu lembro da Maria e do João, qual era o comportamento que ela tinha no curso, qual era a assiduidade que ela tinha no curso, quanto que ela demonstrava crescer, ela merece uma oportunidade. Então, quando vocês sentam em uma entrevista de emprego para a próxima etapa da vida de vocês, vocês precisam nos contar histórias, né? Então, que vocês tenham o máximo de histórias para contar, porque na atividade que eu fazia X mais Y mais Z, fazia muitas atividades. E aí, quando a gente vai entrevistar um candidato, quanto mais atividades ele faz, quanto mais histórias ele tiver para contar, ele já arranca na frente de quem só ia lá no treinamento, ou só ia no curso e ficava lá esperando os dias passarem, né? Mas eu tenho certeza que para vocês vai ser bem interessante. E às vezes é até chato a gente não ter um reconhecimento, porque, tipo, a gente faz muita coisa e, o fulano não viu o que eu fiz e, tipo, às vezes até desanima a gente, né? Sim, mas por incrível que pareça, a gente nota, sim, a gente nota o que vocês fazem e uma oportunidade que você tiver, alguma empresa pode entrar em contato com o professor de vocês. Não, eu lembro, fulano fazia as atividades e ainda compartilhava. De repente um vizinho, olha, todos os dias essa pessoa saía e ia trabalhar. Um colega de trabalho, olha só, eu sei que lá na empresa tal estão precisando de gente e eu já trabalhei com essa pessoa e aí eu sei que ela se dedica e ela faz o máximo de coisas possíveis, então tenho certeza que vai dar certo. Então segue fazendo aquilo que vocês precisam fazer, que eu tenho certeza que todo mundo olha o que vocês fazem. E aí, se vocês fazem bastante, as pessoas olham. Se vocês não fazem nada, as pessoas também olham. E aí, numa futura em busca de trabalho, de oportunidade, eles vão lembrar daquilo que eles viveram com vocês. É isso, muito obrigada. Muito obrigado, viu? Tchau. Certo. Obrigado, tá? A professora Eliane não conseguiu vir até nós, então nós fomos até ela. Bom dia, eu sou a Brenda. Eu sou o Eduardo. E juntos nós somos do Fala Aprendiz! Hoje nós estamos em uma presença ilustre da professora Eliane.
Tudo bem, professora Eliane? Tudo bem. A primeira coisa que a gente queria saber é como que foi sua trajetória de vida para chegar até o Senac, onde você está hoje. Bem, a minha trajetória de vida, ela inicia há quase 20 anos atrás, né? Eu me formei em Ciências Humanas e Sociais, depois também trabalhei em escola pública, privadas, né? Também cursei administração, fiz especializações na área de cursos da educação profissional e técnica. E hoje, há quase 2 anos e meio no Senac, né? Iniciei a minha trajetória com vocês, os aprendizes lá de Alvorada. Foi momentos durante 2 anos muito significativos, né? E que agora, então, eu passei para Viamão, né? Abandonei vocês. Infelizmente, né? Acabou com a gente. E aí estou aqui no Senac, em Viamão, como professora de técnico administrativos. E qual que é a principal diferença que a senhora vê, assim, por exemplo, de uma escola para a educação do Senac? Para criar jovens, porque realmente falou com o professor Gabriel ontem, a gente sabe que você tem uma responsabilidade de, tipo assim, é o primeiro, a maioria das pessoas é o primeiro contato com o emprego, com o mercado de trabalho. Então a gente queria saber como que é pra ti ter essa responsabilidade e qual que é a principal diferença da escola pro Senac. É muito mais significativo, né? Porque a gente é bem mais valorizado pelos jovens, pelos familiares, porque a gente está inserindo vocês no mundo, no mercado do trabalho, né? E a gente percebe muito a evolução de vocês nessa caminhada e eu acho que tudo se resume que é mais significativo, né? É um resultado maravilhoso essa evolução, esse crescimento pessoal, profissional e a gente poder ter o prazer de estar acompanhando, né? Então por isso que eu acho que da educação básica para a educação profissional e técnica, a gente tem muito mais ênfase na vida de vocês e no que vocês vão estar fazendo lá no futuro no mercado de trabalho. E eu acho interessante também perceber o quanto que a gente tem, por exemplo, a gente criou um vínculo muito forte. A gente, nossa turma, a gente tem um vínculo muito forte. E é um vínculo que a gente não consegue ter, como, por exemplo, com pessoas na escola, com professores na escola, porque até a gente fica um período do professor, às vezes um dia, que nem a gente fica 2, e primeiro a gente começa um mês. Então a gente vai indo, se inserindo, assim, a gente cria essa afetividade, né? E como é que é pra senhora deixar a gente depois? Deixar, tipo assim, largar pro mundo. Com a senhora foi diferente, que a senhora não conseguiu, né, acompanhar a gente até o final e tal. Sim. Mas, tipo, abandonar a gente, entre aspas, assim. Vai ser difícil, né, Sora? Vai ter que chorar. Eu estou ainda em período de adaptação, né? Então, dia 2 de maio, eu saí da aprendizagem de Alvorada e vim pra cá. E é uma adaptação. Saiu antes do meu aniversário, mas esperando Saí, fugi, né? Mas por necessidade de vir ajudar aqui o Senac. Mas, assim, é uma adaptação que a gente estranha. A gente se sente, assim, um novo começo, mas é aquela falta afetiva da aprendizagem. Né? Então, assim, é uma evolução profissional? Mas eu criei vínculos muito fortes com vocês, né? Era o dia a dia e, querendo ou não, na aprendizagem, né, na aprendizagem profissional, na inserção de vocês no mundo do trabalho, isso é bem mais significativo. Parece que a gente cria essa dependência, né, de afeto, de querer colocar, fazer o melhor para vocês, né? E ver vocês bem, por mais que a gente vai sentir falta agora no final do curso, mas querer acompanhar o restante aí da caminhada. Como é que vocês vão evoluir a partir daí? Então, eu fiquei bem assim sentida, né? Eu fiquei bem sentida, mas... A gente também ficou nessa, a gente tava esperando ficar com a senhora até... Mas que bom que vocês vieram... E daí a senhora botou a gente mais empreitada também com os professores, né? Porque a gente teve que ficar, tipo, meio assim, né? Meio quietinhos, não respondendo. Mas vocês foram muito queridos, muito receptivos, foram sempre muito elogiados, né? Uma das turmas, assim, de mais destaque, de união e também a questão de... Os professores se sentem bem com vocês, tem esse retorno, né? As empresas também, elas aprovaram muito vocês no sentido, assim, do desenvolvimento, da evolução. Então, assim, eu tenho o sentimento que eu fico triste, sentida, mas o dever cumprido. Tá? Um dever cumprido. E a gente não tem como esquecer, a gente não tem como, assim, pra mim parece que vocês fazem parte e sempre vão fazer da minha história, sabe? E a senhora acha que a gente evoluiu de alguma maneira desde o início do contrato agora no final? Não só profissionalmente, não só mas profissionalmente, como pessoa, né? De jeito, assim, com que a senhora vê essa evolução da gente. Com certeza. Vocês não tem como separar a parte pessoal da profissional. E vocês amadureceram muito com isso. Também. Né? Eu acho assim, vocês chegaram muito inseguros, né? Vocês chegaram muito assim falando, será que eu vou ter paciência? Será que eu vou aguentar, né? Então, vocês foram vencedores. Eu, com meu jeito explosivo, se vê. Eu, no início do contrato, agora, meu Deus, eu aguento tudo, fico quietinha. E eu lembro que no começo a gente ficava assim, meu Deus,
esqueci de fazer tal coisa. A gente ficava apavorado por coisas muito pequenas, sabe? Vou ter que fazer tal, falar pro gestor lá tal coisa que eu não fiz, esqueci de Mas fazer. eu acho que e é isso, né? Essa evolução da parte comportamental, da vivência do dia a dia, tanto no curso quanto na parte das empresas, né? Conseguir conciliar família, escola, trabalho, amigos, esse relacionamento, eu acho que vocês em si, a parte comportamental, a parte profissional, tudo isso evoluiu muito. E como que a senhora vê agora a sua relação de trabalho e pessoal? Agora a senhora tá trabalhando um pouco mais, né? Como que a senhora tá conseguindo conciliar essa vida? Eu não tô conseguindo conciliar. Não estamos conseguindo conciliar. Tá sendo bem puxado, mas era uma previsão que se tinha, né? Então, da necessidade de aumentar a carga horária. Então, eu chego aqui às 9 horas da manhã, eu saio às 10 horas da noite. Eu sei como é essa rotina. Em casa, lá estão sentindo falta, né? Filho, marido. A gente tá sentindo, mas não é isso. Então, mas assim, tudo tá se reorganizando. Agora eu tô conseguindo pensar pra semana que vem já 2 manhãs de folga, né? Um dia talvez voltar a estudar e conseguir até mesmo combinar mais coisas com os jovens lá, né? Com nós, gente, né? tá? Com a gente. Com vocês. Porque assim, ó... A senhora vai na nossa formatura? Tem que ir. Vou na formatura, É o mínimo, né? mas também assim, ó, hoje eu vou passar em Alvorada, vamos almoçar junto, sabe? A gente criou vínculo, a gente tem que manter. A gente criou um vínculo muito forte. Então, assim, ó, conciliar a vida, vocês notam o que vocês passaram. Não é fácil, mas a gente é forte, a gente tem propósito lá na frente, né? A gente precisa seguir no objetivo e vai dar tudo certo. Graças a Deus. Eu acho que é isso. Muito obrigado, professora Eliane, por ter participado. A gente gosta muito de ti. A senhora sabe que a gente gosta muito da senhora. Acho que a senhora, assim, foi... A gente tava até falando sobre isso hoje, que, tipo, a senhora foi as melhores pessoas que eu tive na minha vida. Porque a gente conseguiu... A gente sabia o tempo de estar com a senhora. E o tempo, agora a gente vai estudar, a gente vai sentar, a gente vai parar de brincar. E a senhora sabe o tempo nesse meio, a senhora sabia andar com a gente, sabe? A senhora conseguia tudo. Então é isso, acho que a senhora é a nossa melhor professora que existe. Tá, então assim, eu tenho muito a agradecer a vocês, né? Porque eu acho que tudo faz muito sentido, não é por acaso que a gente se encontra na vida, né? E escutando vocês falar, assim, eu me sinto com dever cumprido, né? A Gabi também aqui na frente tá filmando, é uma queridona, eu amo muito ela, amo muito vocês e os outros colegas, e torço para que vocês, assim, consigam, como pessoas e profissionais, serem muito felizes, fazer a diferença na sociedade, né? E eu acho que vocês, então, estão no caminho certo. E todas as palavras, assim, que eu já vi desses jovens lá de Alvorada e de vocês, principalmente, eu me sinto, assim, muito amada, sabe? E por isso que a gente continua fortalecido na caminhada, né? Porque todos os dias não são fáceis, mas a gente lembra, assim, qual que é o propósito, o que eu já consegui desenvolver, né? E por isso que eu acho que a educação profissional dá essa oportunidade para o jovem dele aprender com o mercado de trabalho e com o curso aí que vocês fizeram no Senac, é muito gratificante, tá? Obrigada, gente mesmo. Obrigado, senhora, a gente agradece. Muito obrigado, e esse foi mais um episódio do Fala Aprendiz. Oi, eu sou a Fernanda. Eu sou a Gabi. E nós somos o Fala Aprendiz. Hoje nós estamos com mais 2 colegas, a Thalita e o Vitor, que vão participar da nossa entrevista de hoje no projeto integrador da turma 2117. A nossa primeira pergunta vai para a Thalita. Como você equilibra a sua vida pessoal com o trabalho? Bom dia. Eu acho que como sou jovem aprendiz, não é muito difícil, assim, eu trabalho meio período, né? Então eu entro no mercado, eu sou repositora, eu faço as minhas coisas, eu como, me concentro bastante. E quando eu saio dali, eu esqueço, assim, do trabalho, sabe? E é a minha vida pessoal, aí tem a minha casa, depois tem a escola, e as coisas que eu faço, né? Então não é muito difícil, assim, pra mim. E pra ti, Vitor? Tem que separar as duas partes. Às vezes acontecem situações no mercado de trabalho que nos deixam pensativos, né? Até com os colegas ou dificuldades que a gente tenta enfrentar no dia, é difícil separar. Mas eu, quando saio do mercado, eu tento esquecer, porque eu não posso separar, juntar os dois e ficar com isso na cabeça. Sim, até problemas em casa. Sim. Que às vezes a gente em tenta casa, não levar para o trabalho, vice-versa. Tanto de casa e tanto do mercado. A gente não pode levar os dois. Sim. Tem que separar. Quais são os maiores desafios no dia a dia para vocês? Pra mim, no começo, quando eu entrei como agente jovem aprendiz, né, a gente entrou sem experiência, a gente não sabia muito bem, né, fazer as coisas.
Muitas vezes tinha clientes que chegavam, perguntavam as coisas, pediam informações, e a gente não sabia falar, né? Porque a gente não sabia ainda muito bem. Recém era, por exemplo, o primeiro dia, a primeira semana, e era meio difícil, daí eles ficavam fazendo cara feia, falando mal, assim. E inclusive colegas de trabalho também, às vezes eles iam lá para nos treinar, falar algumas coisas, e a gente não pega assim na primeira, né? Faz assim, 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 a gente vai lá fazer errado, e eles vêm e ficam bravos, mas a gente está aprendendo, então isso foi uma dificuldade. E também, muitas vezes, quando a gente tá lá para fazer o nosso trabalho, né? Pra mim, isso é meio chatinho, assim. Tá lá para fazer o nosso trabalho, gosto de me focar, concentrar, fazer o que eu tenho que fazer. E muitas vezes, dentro da empresa, tem colegas de trabalho que estão lá e param do nosso lado, ficam falando da própria vida, puxando assunto, sabe? Querendo jogar a conversa fora, sendo que eu só quero me concentrar ali no que eu tenho que fazer, né? No meu objetivo. Pra ti, Vitor? Como ela disse, os principais desafios no mercado de trabalho são os colegas, e os clientes também, porque a gente tenta tratar com educação e eles chegam pedindo já o que eles querem, não dão um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. É simplesmente a das formas que eles querem e eles têm razão, né? A gente tem que tratar eles bem. E quais são as relações entre colegas e gestores para vocês? Eu acho que tem uma boa relação com os meus colegas de trabalho, os gestores. Eu sou muito de criar muita intimidade, assim, né? Como a gente recebeu conselhos antes de entrar na empresa, que foi de não separar, né? Colegas de trabalho não são nossos amigos, são colegas de trabalho. Então não me apego muito a criar relações íntimas, né, com os colegas de trabalho. Convivo, tudo bem, educação, né? Bom dia, converso alguma coisa, tiro alguma dúvida, né? Peço algum conselho sobre o trabalho, mas nada muito íntimo, assim, pessoal. Então é bem tranquilo. Comigo também é tranquilo, nós convivemos com educação e respeito, e é assim que tem que ser, né? O mercado de trabalho não é sobre amizade, e sim de trabalho, né? A gente vai para trabalhar. Eu queria saber de vocês como que foi para vocês conseguirem a vaga que vocês estão hoje, como que foi vocês entrando, assim, tiveram que fazer entrevista, indicação, como é que foi para vocês ingressar no mercado de trabalho? A minha foi por indicação. A minha avó, ela tinha amigos, né, e eu já estava procurando emprego faz tempo, e ela conversou com um amigo que conhecia outro amigo, né, que trabalhava nesse local, então eu fui indicada para lá. Não precisei fazer entrevista, né? Eu cheguei lá, o máximo que teve foi uma entrevista coletiva, mas não foi bem uma entrevista, assim, foi mais para explicar sobre como ia funcionar, como talvez precisaria ser o nosso comportamento lá dentro, né? Explicar algumas regras e coisas. Então foi bem tranquilo também, foi por indicação. Bom, na época eu trabalhava no Santos já como freio, mas eu fazia os finais de semana quando eu não tinha aula. Ia completar o 6º mês que eu já estava lá. Aí surgiu a vaga de jovem aprendiz e eles iam sortear essa vaga. Como eu estava mais tempo lá como freio, eles decidiram me indicar para essa vaga. Eu consegui a vaga, não precisei fazer entrevista de emprego e eu comecei. E hoje, depois de estar um ano aí no mercado de trabalho ingressado, o Vitor há mais tempo, mas enfim, o que o trabalho hoje representa para vocês? Com as experiências que vocês adquiriram, as situações que vocês passaram, o que ele representa hoje na vida de vocês? O trabalho para mim foi um grande aprendizado, né? Me ajudou muito a evoluir, assim, pessoalmente, nos ajuda muito na maturidade também. E a gente aprende muito lá dentro, a conviver com as pessoas, com os colegas de trabalho, né, enfrentar esses desafios. E também a nos ensinar que a vida não é um morango, né, que vai surgir situações que a gente vai precisar se posicionar um pouco mais. Mas é isso. Olha, mesmo eu estando 6 meses trabalhando, esse período de 1 ano foi de muito aprendizado para mim e amadurecimento também. Quanto mais a gente sai para o mundo, não de casa só, a gente vai descobrindo que a vida é difícil e vai ter muitas dificuldades, e se você não souber enfrentar elas, você se magoa, fica triste, mas tem que enfrentar, levantar todo dia, agradecer a Deus e ir em frente, porque a vida é isso. Bom dia, eu sou a Brenda. Bom dia, eu sou o Vitor. E juntos nós somos do Fala Aprendiz. Bom dia, tudo bem? Estamos aqui com a senhora Marlene e o senhor Mal.
os proprietários do Super Santos. Viemos fazer algumas perguntas para eles hoje. Bom dia, como estão? Tudo bem? Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Vamos começar então perguntando sobre a trajetória de vocês e como foi chegar até aqui. Hoje nós somos uma empresa que temos 30 anos já em Alvorada. Começamos aqui, né? Começamos a empreender na cidade de Alvorada, onde a dona Marli chegou há quase 40 anos atrás e viu uma grande projeção na cidade como evolução, como crescimento e decidiu apostar nessa cidade, né? Ela vai ter mais a certidão no que ela vai dizer, como ela chegou aqui, como foi o começo, né? O começo mesmo foi há 35 anos atrás. Eu comecei no bairro Piratini com um pequeno negócio que era um barzinho, mesa de sinuca e foi crescendo. E foi crescendo, 1 quilo de cada produto e foi crescendo. Aí eu conheci o bairro Umbu, um dia eu fui lá e eu vi uma grande oportunidade naquele bairro, que era um bairro muito populoso e eu acho que eu tinha um pouco tino para negócio, lá é o lugar para crescer, né? Falou mais alto a parte empreendedora da dona Marli. A parte empreendedora, que eu vi, a minha visão foi lá, que ali no bairro Umbu eu iria ter muito mais sucesso do que no bairro Piratini, que era menor. E tu sentiu algum medo, alguma insegurança, de não dar certo ou algum tipo? A insegurança sempre tem, né? Mas... E como tu lidou com isso? Muita força de vontade, muito trabalho. O nosso bairro ali, né, a gente fala nosso porque a gente nasceu e se criou ali, eu nasci e me criei no Umbu, né? Todo mundo, né, tem a fama de ser um bairro perigoso, mas que nem a gente sempre fala, 99,9% das pessoas do bairro Umbu são pessoas boas, são pessoas trabalhadoras, que merecem tudo de melhor naquele bairro, né? Verdade. E o 1% que é do outro lado, a gente aprendeu a lidar com eles também, né? Sim. Não tivemos grandes problemas com... Se adaptar ao cotidiano, dia a dia. Sim. E qual conselho vocês dariam para quem está começando agora o seu próprio negócio? Quem está começando agora seu próprio negócio, eu acho que é o mesmo segredo do que quem começou há 35 anos atrás. Tem que ter muita persistência, muito trabalho, nunca desistir nas horas ruins, quando dão os problemas, porque isso a gente tem até hoje, 35 anos depois, sempre tem os obstáculos. Então tem que aprender a desistir nunca, vamos resolver os obstáculos e vamos em frente. É isso, tem que tanto obstáculo ter quanto pessoas falando, pessoas duvidando da nossa capacidade também, né? Isso. Aquela coisa, um negócio pequeno, os obstáculos são pequenos, quando a gente fica maior, os obstáculos ficam maiores e a gente mais difícil, né? Tem que aprender a contornar, né? E vocês conseguem lidar com a profissional e pessoal? Isso. A gente é uma empresa familiar, né? Dona Marli, minha mãe, tem Max, que é meu irmão, tem Matheus, que é meu sobrinho, neto da Dona Marli. O resto da composição da diretoria são primos, né? Então é uma das coisas que a Dona Marli sempre fala. A nossa empresa está passando a sucessão e a gente nunca vai querer briga entre a gente. A gente tem que sempre se separar bem e o negócio sempre tem que fazer bem para todos, né? Até ontem a gente tinha um aniversário, a gente trabalhou até as 8, saiu às 8 horas do mercado, chegou de noite, todo mundo, vamos pra festa, vamos conversar, vamos dar risada. A gente tem que saber separar bastante essa parte, assim, de convivência, né? Os problemas da empresa, deixar na empresa, e nosso pessoal
seguir. Até as 8 era empresa, depois das 8 era família. É família. Isso é assim. E isso também no âmbito profissional como empresa, né? Falando ali de quem quer começar a empreender, um dos conselhos que a dona Marli me passou, e a gente sempre passa para todo mundo que vai começar a empreender e ter um negócio, né? E saber separar essa parte de pessoal do profissional e também o dinheiro. O dinheiro do profissional, o dinheiro da empresa e o dinheiro teu é teu. Organiza ali, monta um prolabore, monta um salário, olha, isso aqui é meu, o resto é da empresa. A empresa tem que ter um caixa saudável, né? Sim. Não pode a gente achar, a empresa deu 5 mil reais de lucro, isso que é meu salário eu vou gastar, né? Não tem como investir, né? Não, a gente não consegue reinvestir, não consegue crescer. Sim. Daqui a pouco vem um obstáculo, tu não tem dinheiro para contornar ele, né? Então... Então, o prolabore tem que ser o mínimo possível, o resto tem que ficar na empresa. E como vocês lidam com jovens na empresa? Exemplo, jovem aprendiz. A gente tem um jovem aprendiz há uns 10 anos já na empresa, né? Quando a gente tinha só a matriz ali, eram 3, e agora que a gente tem a filial são entre 6 e 7. 10 anos atrás nem a gente sabia direito como inserir o menor aprendiz dentro da empresa, o que fazer, onde colocar ele, né? Então era aquela coisa, vamos pegar um colaborador que é mais velho, que tem mais tempo dentro da empresa e vamos colar nesse menor, tentar aprender, que aprenda ou que passe alguma coisa para ele, né? E era uma coisa que, vou dizer, lá no começo a gente não dava bola assim tanto, né? Não dava tanta importância que merecia e via às vezes como obrigação. O Ministério do Trabalho obriga a gente a ter o menor aprendiz. Hoje não. Hoje, como a empresa cresceu, a gente tem mais recurso. Hoje a gente tem um departamento de RH, departamento pessoal, coisas que a gente não tinha antes, né? Hoje a gente tem pessoas mais qualificadas para dar atenção para o menor aprendiz. A gente já começa até a planejar, no próximo a gente pode dar um curso diferente, procurar junto com o Senac uma coisa mais especializada para não pegar o menor e botar lá na base. Não, vamos tentar preparar esse menor aprendiz para trabalhar com nós no administrativo, trazer, né, o pensamento novo, né, as coisas têm que evoluir. O jovem tem muito disso, de evoluir e tal, junto com a experiência e a evolução do jovem, as duas coisas caminhando junto, dá certo. Tem aquele jovem que quer, né? E tem aquele que se perde no meio do caminho também. Mas a gente é muito feliz em dizer que a gente tem jovem aprendiz com nós primeiros que fizeram há 10 anos, então tem algum trabalhando na loja. Tem jovem aprendiz há 10 anos com nós na empresa até hoje. Muito legal, isso deve ser gratificante, né? Jovem aprendiz que fez o curso com o Senac, participou de jovem aprendiz, trabalhou com a gente, saiu, empreendeu, tem seu próprio negócio também. Tá aí até hoje. Tá aí até hoje. E qual conselho vocês dão para quem está começando no mercado de trabalho agora? Então, um conselho que serve para todos, mas mais focado assim no pessoal jovem que vai começar na empresa, que é uma das coisas que a gente sempre tenta medir assim dentro do mercado. Em quem eu vou investir e depositar o meu tempo ensinando, né? E vou investir meu tempo que eu vejo que esse colaborador que entrou agora, que esse menor que entrou agora, vai dar certo. É ter a visão, comprometimento, ter a vontade, né? E a visão. Se eu vim hoje e pedir para te fazer isso uma vez, amanhã eu chego e pedir para te fazer de novo. Na terceira vez a gente espera que tu vá sozinho. Na quarta vez tu vai e faça sozinho. É onde a gente vê, essa pessoa pensa um pouco fora da caixa. Não é aquela pessoa robotizada, só vai fazer seu pedido, só vai fazer seu pedido. Não. Ela teve o pontapé inicial de querer, teve a iniciativa de, não, se ele me pediu 2 vezes, é porque isso aqui tem que fazer todo dia. Proativa, ou é uma coisa tem que ter uma visão, né? Tem que ter a visão de que, se me pediram, aí a gente começa com, esse pensa fora da caixa, esse, né, vem trabalhar, chega no horário,
tenha vontade, é nessa pessoa que eu vou depositar meu tempo de ensinar, de tentar moldar, de evoluir esse colaborador para que dê certo, que aprenda, né, mais e que cresça dentro da empresa, né, porque hoje a gente tem 150 colaboradores e cada vez a gente quer que a gente tenha melhores colaboradores, né, então que cresçam dentro da empresa. Se tu começou como operadora de caixa, a gente quer que tu vire uma fiscal. Se tu começou com um pacote, a gente quer que tu vire um operador de caixa. Tá? Então a gente sempre quer que as pessoas evoluam dentro da empresa. Muito obrigado, viu? Obrigada. A gente que agradece por poder participar. Parabéns pela tua postura como menor aprendiz. Muito obrigado. Então, gente, esse foi mais o nosso último episódio. E é isso. E nós encerramos aqui. Muito Beijo, obrigado, até a viu? próxima.